Disseram que Jesus é trans e que isso pode ser provado dentro da Bíblia. Uma verdadeira blasfêmia. E o mais triste, o mais grave, é que isso está sendo endossado dentro de igrejas evangélicas. Igrejas que até aqui não se apresentam como inclusivas. Eu vou mostrar aqui uma fala do Ed Renekiewicz. Gente, isso aqui é indignante. E são coisas absurdas, mas que precisamos nos posicionar. Tá um vídeo importante, tá um vídeo sério, por isso eu quero contar com o teu like para esse canal continuar sobrevivendo. Dá um cliquezinho aí no like e se por acaso você ainda não é inscrito, vem pra cá, vem pra nossa família. Eu quero você por dentro dos vídeos que postamos todos os dias aqui, então não fica de fora, se inscreve aqui. E no fim deste vídeo tem aquela oportunidade que espera por você. Você que nesse fim de ano quer dar uma guinada, quer melhorar a sua vida financeira nesse contexto de crise. Eu vou te apresentar uma estratégia, uma ferramenta que está fazendo a diferença para muitas pessoas e que pode te ajudar e possibilitar você ajudar a sua família de forma honesta e segura como tem que ser. Fica até o final que eu vou dar os detalhes e vamos pro vídeo. É incrível como o diabo é um especialista em distorcer verdades. Ele demonstra estar muito mais empenhado em distorcer o evangelho do que em combatê-lo diretivamente. E essa postura do mal não é de agora, desde o Éden, quando o diabo enganou a mulher, apresentando uma meia-verdade. Olha, se você comer do fruto, seus olhos se abrirão e você será como Deus, conhecendo o bem e o mal. E aí o homem e a mulher, enganados, comeram do fruto. E aí a raça humana cai a partir deles. E de fato, os seus olhos se abriram e eles, como Deus, conheciam bem o mal, mas não da forma que esperavam. E o preço que isso custou foi caro demais. E do mesmo jeito hoje, a influência do maligno se mostra visível em muitos discursos de líderes religiosos, de políticos, de diversas pessoas que distorcem o propósito do sacrifício de Jesus, do sacrifício de Cristo. Olha só essa fala de Erika Hilton a respeito do sacrifício de Jesus. Eu quero mostrar um trecho para você entender. E aí é curioso quando nós fazemos um paralelo, por exemplo, com a execução de Jesus Cristo, que eles dizem tanto amar, proteger, defender, e em nome de um suposto Deus, ou Jesus, odiar e atacar a dignidade de pessoas trans, nós fazemos um paralelo de como a morte de Jesus também serviu e foi usada a partir da tortura para dar um exemplo àqueles que eles não queriam mais que falassem, pregassem ou levassem adiante alguma mensagem que simbolizasse as palavras de Cristo, que na sua grande maioria esmagadora não tem nenhuma relação com o discurso de ódio praticado pelo fundamentalismo. E é importante que nós façamos uma separação do que é a fé, a religião, a espiritualidade das pessoas, que são diversas, muitas e plurais, do que é e representa o fundamentalismo. Gente, Jesus não morreu para dar exemplo para ninguém. Jesus morreu para cumprir uma justiça que havia no coração de Deus. De que a alma que pecasse, a alma que transgredisse o seu mandamento, deveria morrer. Então Jesus, ele morreu em nosso lugar. Ele tomou essa maldição sobre si. Ele cumpriu a justiça de Deus nele, para nos remir dos nossos pecados. Esse foi o propósito da morte de Jesus. E quando você enxerga Jesus apenas como um mensageiro da paz, como um ensinador da boa conduta, e você limita isso, você distorce quem Jesus é e o que ele veio fazer. Jesus não é apenas um pregoeiro da paz e da justiça. Jesus é o nosso Salvador. E para você enxergá-lo como Salvador, você tem que entender o que ele fez na cruz. Ele nos remiu dos nossos pecados. E é esse evangelho da cruz que estão querendo distorcer, que estão querendo transformar em um evangelho social. E olha só a visão de algumas pessoas a respeito de Jesus. E essa ideologia tem se espalhado. Eu vou provar neste vídeo. Olha só o que essa mulher, essa moça, falou em uma entrevista. E Jesus não era uma pessoa de pele branca e olhos claros. Jesus era um homem trans. Está escrito na Bíblia. Naquela época Jesus já era trans. Antigamente os homens tinham os cabelos longos, né? Só que os homens tinham os cabelos longos nos penteados, nas perucas. E o dele já não, o dele era um cabelo que ia na cintura, encaracolado, solto. Só mulheres acabavam usando aquelas peças, aqueles véus que iam arrastando no chão. E ele usava.
Eu já fui catequista, né? Então eu ensinei isso para as pessoas. Você passava pros catequizando que Jesus era trans? Sim, e vinha do próprio padre pra gente. A galerinha aceitou de boa? A criança não tem um preconceito. Érica Hilton ou Jesus? Eu adoro Jesus. Ele foi uma pessoa também muito importante que ele sofreu. Só que, é que nem eu falei, ele morreu, né? Ele não tá vivo, ele não é uma figura que tá lutando pela gente. Dito isso, você escolhe quem? Érica Hilton. Engraçado que ela fala que as crianças ouviram ela porque criança não tem preconceito. Na verdade, criança não tem discernimento para filtrar certos absurdos, como que ela disse. E assim, teologia zero, né? Não tem nada de teologia. Ah, Jesus tinha um cabelo comprido, tinha uma veste assim, por isso era trans. E é esse tipo de imagem a respeito de Jesus que estão querendo disseminar. Uma imagem que resume Jesus a uma pessoa importante, a uma pessoa proeminente, a um grande pensador, a um pregador da paz. Porque se você enxerga Jesus apenas dessa forma, ele é substituível. Igual ela própria preferiu Érica Hilton do que Jesus. Mas se você enxerga Jesus como Salvador, como o único que reconcilia o ser humano caído com Deus, aí, meu amigo, não dá para compará-lo com mais ninguém. Ele é incomparável. É assim que o nosso Jesus é. Mas estão querendo destilar, e até em igrejas, uma imagem que aproxima Deus do feminino. Ah, Deus é trans. E muitas vezes esse discurso ele vem implícito, de forma sutil. Olha só o que o Ed Renekiewicz falou em uma pregação, querendo associar a imagem de Deus à de uma mulher, à de uma mãe. Sendo que o próprio Jesus sempre apresentou Deus como pai. Ele é o nosso pai. Mas olha só a sutileza do discurso. Jesus é como uma mãe, como uma mulher, ou melhor, Deus é como uma mãe, como uma mulher. Olha só o que ele fala. Eu queria dizer para você uma coisa, que não tem mais uma vida mais maravilhosa do que você perceber-se, assumir-se, repousando no colo do Deus Mãe, no peito do Deus Mãe, e ficar ali. Um lugar onde você vive, não é onde você vai de vez em quando, você vive. E de vez em quando você experimenta coisas na sua vida que são surpresas da mamãe do céu. Que quando você experimenta, você fala assim, só pode ter sido Deus. Esse telefonema só pode ter sido Deus. Encontrar essa pessoa justo hoje só pode ter sido Deus. E, gente, essa ênfase em falar Deus Mãe, em vez de simplesmente falar o que Jesus falava, o Deus Pai, é justamente na intenção de apresentar um Deus mulher. É de querer flexibilizar conceitos de gênero. Olha só, em um outro momento, onde o Ed fala como deve ser a comunidade cristã, como deve ser a igreja de Cristo, e onde ele quer que dentro desse contexto de igreja venha se diluir conceitos de gênero, de homem, de mulher. Preste atenção nisso aqui. É a igreja, a mesa onde cabe todo mundo, onde é a comunhão e a partilha, a generosidade e a solidariedade. Ela é a igreja, onde não existe machismo, feminismo, heteropatia, homofobia, misoginia, porque na igreja não tem nem macho nem fêmea. Na igreja, Jesus Cristo é tudo em todos. E o objetivo desse tipo de fala é justamente querer considerar que dentro do corpo de Cristo não importa a sua identidade de gênero, não importa se você é um homem que se identifica com mulher ou uma mulher que se identifica com um homem, não importa, é todo mundo igual. A ideia é essa, quando na verdade dentro do corpo de Cristo existe sim macho e existe fêmea. Inclusive o apóstolo Paulo ele vai dar ensinamentos e orientações para dentro do casamento o macho exercer o seu papel de homem, de cabeça do lar, e a mulher para exercer o seu papel de mulher, de esposa. E, gente, sabe aonde o Ed quer chegar? Que ele está quase lá, mas ele já tem falado praticamente abertamente. Olha só o que ele fala sobre a questão da homossexualidade. Preste atenção. Torna a homossexualidade pecaminosa, além do que consta no Velho Testamento. Ele pergunta, um casal homossexual pode ir para o céu? Tem uma pergunta dividida em duas partes. O que torna pecaminoso, além do Velho Testamento, é a interpretação das falas exatamente do apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 1, e primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 6, quando ele diz que os homossexuais não herdarão o reino de Deus. Então também consta do Novo Testamento. Segundo, um homossexual pode ir para o céu dentro da melhor compreensão
da lógica cristã e da teologia cristã, o que salva não é a sua identidade de gênero, sua orientação de gênero, não é nem mesmo o seu sexo. Quem salva é Jesus Cristo. Então eu não posso chegar no céu e dizer assim, olha, eu estou salvo porque eu mereci. Eu estou salvo porque eu sou hétero, cis. Também eu não preciso ter medo de chegar na porta do céu e dizer, que pena que eu não estou salvo porque eu sou homo. Não preciso, porque o critério de acesso a Deus é Jesus. Gente, é incrível a ginástica mental que o cara faz para querer negar aquilo que é óbvio na Bíblia Sagrada. Ele próprio reconhece que no Novo Testamento está claro que a prática da homoafetividade é reprovada por Deus, considerando que os livros do Novo Testamento são inspirados pelo Espírito Santo. Aí o cara faz toda uma ginástica mental para dizer, bem, eu não sou salvo por ser heterossexual, eu sou salvo por Jesus. Nessas horas, se lembram de Jesus, né, do sacrifício de Jesus, porque a tendência desses caras é apresentar para as pessoas um evangelho social, um evangelho que exclui a cruz de Cristo, onde o cerne, o âmago, é o ser uma pessoa virtuosa, é o fazer bem para o meu próximo, é o ser uma pessoa generosa, uma pessoa engajada socialmente. Agora, nessas horas, aí eles citam o sacrifício de Jesus para querer justificar uma prática que a Bíblia reprova. Porque eu poderia dizer também que eu não vou ser salvo por não ser um adúltero. Não é eu não ser um adúltero que vai me salvar. Mas eu questiono, se eu for um adúltero e permanecer na prática do adultério, eu serei salvo? Porque a pergunta deveria ter sido feita de forma mais diretiva e confrontativa, no sentido de, bem, a prática da homoafetividade inviabiliza a salvação de alguém? Lógico que nesse arrodeio que ele deu, ele deixou implícito que não, né? Que mesmo você vivendo na prática da homoafetividade, você pode ser salvo por Cristo. Mas, na verdade, o que salva o ser humano, primeiramente, é a fé naquilo que Jesus fez, que Jesus cumpriu a justiça de Deus em si mesmo e levou sobre si os meus pecados, a minha maldição ele carregou sobre si. E quando eu creio nisso, eu tenho fé naquilo que ele fez e eu me disponho a obedecê-lo, é aí que eu me qualifico para receber o seu maior presente, que é a salvação. E a obediência é um critério do qual Deus nunca abriu mão. Em todas as páginas da Bíblia, os homens que andaram com Deus, os homens que foram levantados por Deus, foram homens que andaram em obediência. E o próprio Jesus falou isso. Vocês serão meus amigos se guardarem os meus mandamentos. Então a obediência é um critério para você andar com Deus e para você se qualificar para receber a salvação como um presente de Deus. Tem que obedecer. E se a Bíblia fala que a prática da homoafetividade é pecaminosa, você tem que se submeter a isso. Isso é um gesto de obediência perante o seu Deus. Agora, o que está acontecendo é que os homens estão rejeitando o conhecimento de Deus para andarem sob a luz da sua própria racionalidade, do seu próprio coração. É isso que o Ed René tem feito e muitos outros com ele. Estão distorcendo o evangelho em cima de um discurso até bonito, né? Um discurso sobre engajamento social, de generosidade, mas que nega a cruz de Cristo e que nega a obediência aos mandamentos do Senhor, como a Bíblia nos ensina. Essa é que é a grande verdade, a dura verdade para alguns que não querem escutar. E é isso o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua participação, pela sua visualização aqui. Eu quero saber a tua opinião nos comentários. O que é que você pensa sobre isso? Deus abençoe imensamente mais você e a sua família. E vou deixar você agora com uma ferramenta que eu espero que seja importante para você. Eu quero só alguns segundos do seu tempo para te provar. Não é para te falar, é para te provar que você pode ganhar dinheiro de verdade através da internet, sem ter escritório, sem ter que gravar vídeo, se expor, nada. A estrutura que você vai precisar ter é um celular com conexão na internet e reservar 20, 30 minutos do seu dia para aplicar um método e as ferramentas que te levarão a transformar a internet de entretenimento para uma forma rentável de ganhar dinheiro e prosperar. Sabia que tem plataformas como a Shopee que estão literalmente enriquecendo muitas pessoas a partir da divulgação de produtos disponíveis na plataforma e que vendem bastante, e isso sem precisar comprar nada, sem precisar ter loja. Volto a dizer, a única estrutura necessária é ter um celular com conexão na internet. Agora, o que você precisa é ter disposição para conhecer,
método e as ferramentas que irá utilizar a partir do seu celular. E eu quero permitir que você conheça e tenha acesso a estratégias e ferramentas que poderão te levar a ter resultados similares aos que você está vendo na tela e até resultados maiores. Mas lembre-se de uma coisa, dinheiro fácil não existe. O que existe é dinheiro com estratégia, com direcionamento certo e com dedicação. Se você está disposto a isso, você se qualifica para essa oportunidade. Vai ficar um link fixo nos comentários, tem também um QR Code. Aproveita e você pode entrar sem compromisso e tirar todas as suas dúvidas com a equipe. E se você julgar que a oportunidade vale a pena, aproveita. Aproveita porque esse é o teu momento.